Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 8 de março de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na semana 4, na mensagem 20. A esperança da glória de Deus, Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E o mais importante, que você busque o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender aquilo que o Senhor quer te transmitir por meio da palavra. E também para que Ele te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 33, versículo 14 e 15. Senhor Jesus. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Senhor Jesus. Agora Zacarias capítulo 3, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Senhor Jesus. Agora Romanos capítulo 5, versículo 10. Senhor Jesus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, Senhor Jesus. Agora Filipenses capítulo 2, versículo 12. Senhor Jesus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Senhor Jesus. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: transformados metabolicamente pela vida divina. Senhor Jesus. No capítulo 5 de Romanos, vemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós que outrora éramos como um tição tirado do fogo, hoje desfrutamos de paz e temos esperança. Senhor Jesus. Tudo isso graças à morte de Cristo, que é a base sólida da nossa justificação. Precisamos alegrar-nos e erguer nossas cabeças para prosseguir, pois a salvação que o Senhor começou em nosso espírito, colocando dentro dele a vida divina, agora precisa alcançar nossa alma e, por fim, o nosso corpo. Pela morte de Cristo, fomos redimidos, mas por meio da vida de Deus que está em nosso espírito, nossa salvação está se desenvolvendo. Senhor Jesus. Muitos de nós consideram que reinar com Cristo é apenas para cristãos muito capazes, julgando-se indignos dessa condição.
No entanto, todos nós que fomos justificados podemos alegrar-nos com a esperança de poder reinar. O que nos garante essa esperança é a vida de Deus, que está transformando metabolicamente nosso ser interior. Aos poucos, figuradamente falando, nossas células velhas vão sendo substituídas por células novas, que nos são infundidas por meio de uma dieta espiritual saudável. É o que se pode concluir do seguinte trecho: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, Senhor Jesus. O que nos sustenta e dá condições de crescermos é a raiz, a qual é o próprio Senhor. Enquanto estivermos ligados a ela, estaremos em transformação metabólica. Basta permanecer enxertados nessa raiz, que a vida divina irá trabalhar em nós, para, ao final, sermos totalmente transformados, Senhor Jesus. Esse processo de transformação metabólica também pode ser visto na segunda epístola de Pedro, conforme podemos ler, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nós, como ramos da oliveira brava, que foram enxertados na boa oliveira, ainda carregamos muito das células da oliveira brava, que representam a nossa natureza corrupta, que se inclina para o mal. São essas células que acabam afetando o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os irmãos da igreja e com todas as pessoas. A única maneira de resolvermos esse problema é por meio da transformação metabólica, isto é, mediante a infusão da natureza divina em nosso ser e a expulsão da natureza corrupta que possuímos. Senhor Jesus, esse é um processo longo que, se permitirmos Deus agir, resultará em algo muito produtivo. Exemplo disso foi o que ocorreu com certo servo do Senhor e sua esposa. Ela apresentou problemas na área da memória anterógrada, a responsável por reter as novas informações que passavam por sua mente. Ela não conseguia lembrar-se dos eventos ocorridos recentemente. Seu esposo, ao ser informado da situação, ficou desesperado e imediatamente se voltou ao Senhor em oração. Ó Senhor, como te poderei servir, tendo de administrar esta situação? Senhor, peço-te que resolva essa situação para eu poder dedicar-me ao cuidado das igrejas. Sua oração foi a favor da vontade de Deus. Então, após ter sido atendida num hospital, o médico informou que sua esposa havia tido uma amnésia global transitória, algo que raramente acontece e que dificilmente voltaria a acontecer. Na época, a lembrança que lhe ocorreu foi a da experiência de Moisés, que disse que não iria fazer a obra do Senhor se não fosse acompanhado de sua presença. A resposta do Senhor a Moisés foi que, além de sua presença, ele também lhe daria descanso, Senhor Jesus. Assim como ocorreu com Moisés, este servo do Senhor tem desfrutado da presença e do descanso de Deus, enquanto está à frente das igrejas servindo-as, Senhor Jesus. Tudo isso nos mostra que temos de aprender a confiar no Senhor. Ele não nos deixa passar por nenhuma tribulação à toa, pois todas são para nosso aperfeiçoamento, santificação e transformação. A intenção de Deus é colocar mais células santas em nós. Ele quer trocar as células velhas de nosso velho homem por células novas, santas, do novo homem. Esse é um trabalho que ele efetua em nós, tanto pela santificação como pela glorificação. Louvado seja o Senhor.
Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Né? O Senhor ele quer trabalhar em nós, né? Mas para isso ele precisa da nossa cooperação, né? da nossa permissão, né? Senhor Jesus, né? Para que essa vida divina dele, né, vai ser infundida em nós. Né? O Senhor, ele já, né, na salvação, ele já colocou dentro de nós o Espírito, né? Senhor Jesus. Né? Então o Espírito de Deus está mesclado com o nosso Espírito, mas nós precisamos exercitar o Espírito, a gente precisa fazer isso de maneira ativa. Né? Não é simplesmente ficar parado ali, né, e achar que ali as coisas vão se mover sozinhas. Né? Ó Senhor Jesus, eu lembro um tempo atrás, né, estava vendo uma série de humor, né, na TV, né, e aí a menina lá, né, queria fazer um jantar especial, né, ali para os pais. Aí ela foi lá e pediu ajuda, né, de uma outra pessoa lá para ajudar ela a cozinhar um negócio diferente. Né? Aí a pessoa, agora eu não lembro se ela foi lá e avisou por telefone, sei lá. Aí mandou ela preparar todas as coisas ali, né? Ela foi, preparou um frango lá com vinho e tal. E aí ele falou, olha, bota no forno por tantas horas e tal, e depois, na hora que ele chegar na hora de jantar, você tira que até lá já vai estar pronto. Né? Aí ela foi lá e tal, preparou toda aquela mesa para os pais ali, né? Poxa, preparei para vocês algo, né, especial e tal. Aí na hora que ela vem assim, abre o forno e bota assim, o pessoal olhou assim, achou aquilo esquisito. Aí o rapaz que tinha ajudado ela perguntou assim, ué, você cozinhou isso aí por quanto tempo? Aí ela, deixei no forno pelas horas que você falou. Mas você acendeu o forno? Ué, tinha que acender? Né? Ó Senhor Jesus, ela achou que era só pegar, botar no forno e o forno ia fazer tudo sozinho. Não, tem que acender o forno, tem que regular ali a temperatura. Né? Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está dentro de nós. Você creu, ele entrou para dentro de você. Né, Senhor Jesus? Mas ele não vai, você não vai ficar lá, Senhor, agora eu vou deitar aqui, vou olhar para a parede, vou olhar para o teto, Senhor, trabalha em mim. Não é assim. Né, Senhor Jesus? Né? Você precisa orar, você precisa tocar na palavra, você precisa exercitar o seu espírito, você precisa procurar ter experiência com pessoas, né, contatar pessoas, falar da palavra, né, buscar compreender assuntos bíblicos. Né? Ó Senhor Jesus, ler livros espirituais, né, como por exemplo aqui o alimento diário. Né? Ó Senhor Jesus, não basta isso, né, que senão vai fazer igual a menina, né? Pega o negócio, bota no forno e depois só vai lá e tira. Né? Chega aí, Senhor, o Senhor está no meu espírito aí, o Senhor está andando comigo onde eu for. Aí chega na hora da reunião, e aí, Senhor? Mas você não leu a Bíblia, não tocou, não orou, não fez nada, só chega na reunião e agora quer que Deus te use, quer que Deus fale, faça alguma coisa por seu intermédio. Né? Senhor Jesus, a gente precisa exercitar exercitar o nosso espírito para que a vida divina possa atuar em nós. Não, o Senhor, ele proporciona situações, mas se por meio das situações a gente não se voltar ao Senhor, o que adianta, né? Ó Senhor Jesus. Né? Eu lembro um tempo atrás, né, que o Senhor deu uma palavra, né, numa conferência, né? Poxa, foi uma palavra forte, né? E aí assim, né, na hora assim, eu não compreendi muito, não fiquei ali pensando, raciocinando, né? Fiquei ali com certas dúvidas ali, mas durante a palavra, o Senhor mesmo, né? Você, quando você vai tendo dúvida, você tem que fazer, exercitar mais o Espírito, né? Senhor, eu não estou compreendendo isso, e vai perguntando ao Senhor. Né? E à medida que eu fui tendo dúvida ali, né, foi ele consultando o Senhor, né, o próprio irmão que estava liberando a palavra ali, o Senhor foi conduzindo ele ali, foi respondendo tudo. Né? Senhor Jesus, mas aí, né, eu ganhei certa clareza ali, mas depois, né, que eu saí da conferência ali, fui para o meu quarto ali, eu peguei as anotações, peguei a Bíblia, fui ler com mais calma, fui orar. Então eu levei vários dias ali diante daquela palavra para poder compreender exatamente, né, o que o Senhor estava querendo dizer. Né, Senhor Jesus? Então precisou haver uma busca, né? Ó Senhor Jesus, mas nessa mesma época houveram pessoas que, quando o Senhor começou a tocar nesse assunto, se levantaram e saíram. Não ouviram a conclusão da palavra. Né? E é o que acontece, né? A gente não pode ficar diante de Deus para concordar ou discordar de Deus. A gente precisa estar com o nosso espírito exercitado, né? E perceber, peraí, é o Senhor que está falando comigo. Senhor, peraí que eu não estou entendendo. Né? E diante do Senhor, né? Ser sincero, né? Diante do Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está querendo me passar a vida aqui, mas, né? tá um pouquinho difícil. Né? A gente tem que ser simples, né? Diante do Senhor. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Então e aí algumas pessoas ali que não entenderam, ao invés de serem humildes, né, e falam assim, poxa, o Senhor está querendo nos transmitir um encargo aqui, não simplesmente falam assim, não, eu não concordo com isso, levantaram e foram embora.
né, e depois acabava causando uma grande confusão, né, Senhor Jesus. Né, e eu lembro que depois disso, né, depois de um tempo até veio um irmão, né, me questionar a respeito de algumas coisas, né, e eu cheguei para ele, né, e falei assim, em primeiro lugar, irmão, você estava lá? Aí ele falou, não. Eu falei, pois é, agora é fácil questionar a palavra, mas você não estava lá, você não exercitou o seu espírito, o Senhor não falou com você pessoalmente, né, então é fácil a gente aceitar a opinião dos outros, né, mas o que a gente precisa fazer é exercitar o espírito. Se você me der a oportunidade, eu posso sentar com você e esclarecer, né, aquilo que o Senhor me deu entendimento. Né, talvez seja suficiente para você. Ele não quis. Né, ele foi embora, falou, não quero saber. Né, ó Senhor Jesus. Então é a escolha de cada um. Né, cada um precisa ir diante do Senhor e escolher. Senhor, eu quero desfrutar de Ti. Né, eu quero viver baseado na Tua palavra e em mim mesmo. Né, Senhor Jesus. Né, como tocou aqui, né, o Senhor, né, a morte do Senhor nos deu uma base sólida para a nossa justificação. Qualquer outra coisa que você queira lançar para ser justificado não adianta. Né? Como as pessoas, né, diante dessa palavra fizeram. Né? Olha, não concordo. Então, Senhor, eu estou me justificando aqui porque eu não concordo. Mas isso não é Cristo. Eu preciso me justificar por meio de Cristo. É Cristo que me justifica. Então eu preciso tocar no Senhor. Né? Ó Senhor Jesus, como tocou, né, aqui, né? A gente era um tição tirado do fogo. Quem sou eu hoje para dizer, né, que eu devo concordar ou discordar de Deus? Quem que sou eu para querer dar o meu aval para Deus? Né? Eu preciso ser um servo humilde. Senhor, estou aqui para Te servir, para Te ouvir. Não tenho interesses próprios, meu interesse é agradar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? E se a gente permanecer, né, com esse espírito, né, com essa vontade, o Senhor vai falar conosco coisas grandiosas. Ó Senhor Jesus. Né, a nossa única base, né, para a gente poder contatar Deus não é estar certo ou errado, não é ter razão ou não ter razão, não é conseguir dar uma justificativa para Deus, mas é a gente usar Cristo como nossa justiça, Cristo como nossa justificação. Então eu só tenho uma base, estar no Espírito. Ó Senhor Jesus. Por isso que eu preciso exercitar o Espírito, valorizar o Espírito, porque é o Espírito que vai me transformar. Não são as coisas que eu entendo, não são as coisas que eu aceito ou não, mas é aquilo que Cristo quer transmitir. Tem coisas que a gente vai entender, vai acatar logo, mas tem coisas que a gente não vai concordar. Mas é nisso aí que o Senhor nos ganha. Você fala assim, Senhor, eu não concordo, mas eu vou te obedecer. Né, Senhor Jesus, eu vou, né, deixar com que a tua vida, né, transmita aquilo que o Senhor precisa. Ó Senhor Jesus. Né? Ó Senhor Jesus, então como eu tocou, né? A morte de Cristo nos redimiu, mas a vida de Deus que está no nosso espírito é que vai desenvolver a nossa salvação. Não é um entendimento que já tenho Cristo e agora já posso fazer o que eu quiser. Não, é a vida de Deus, né, agindo dentro de nós, né, que vai trazer para nós transformação, vai desenvolver a nossa salvação. Né? Muitas pessoas, por confundirem uma coisa com a outra, acham que se perde a salvação. Não, agora eu falei aqui em algo aqui, Cristo não pôde avançar, então perdi tudo. Não, Cristo continua dentro de você, a redenção de Cristo continua lá. Mas agora é a questão da vida de Deus agir em você. Para isso que foi gerada a igreja. A igreja não é o fim. Ah, Cristo morreu, já entrei na igreja, acabou. Não, a igreja é para te conceder o Espírito. E agora, por meio do viver da igreja, por meio das situações, né, que Deus proporciona, como tocou aqui nas tribulações, as situações não vêm para a gente à toa, né, Senhor Jesus. Né, então, todas essas situações são para a gente ir diante do Senhor. O Senhor, Ele quer ver no nosso coração de humildade, né, de servir, no coração de amor. Né, ó Senhor Jesus. Né, e Ele quer que a gente se apresente, né, diante dEle. Né, e aí Ele tocou, né, tudo isso é o quê? Para desenvolver a nossa salvação para o reino, para a volta do Senhor. Né. Ó Senhor Jesus, e como Ele tocou, né, muitos acham que para reinar com Cristo é para quem é muito capaz, muito inteligente, quem compreende tudo. Não é. Né, é para quem vive, né, por meio da vida de Deus, para quem se deixa ser justificado pela vida de Deus. Né, como tocou, né, esses irmãos aí escolheram, olha, eu quero a minha justiça é essa aqui, eu não aceito e pronto, acabou. Né? Uma pessoa assim pode reinar com o Senhor? Dificilmente, se não se arrepender, né? Ó Senhor Jesus, mas a nossa esperança não está naquilo que você pode compreender, naquilo que você pode impor diante de Deus. Né? Alguns acham o seguinte, poxa, eu vou estudar a palavra e aí eu tenho o suficiente para ir
frente a frente com Deus e falar, ó Deus, concordo com isso, discordo daquilo, tal, sei isso, sei aquilo, tal, e debater as coisas com Deus e não é aí. Né? Ó Senhor Jesus, a palavra veio para nos dar firmeza na verdade, para a gente confirmar, né, as coisas que são do Espírito, a gente poder testificar as coisas espirituais com coisas espirituais. Né? Então, o que vai nos habilitar a reinar com o Senhor é a gente ser transformado por essa vida, a gente continuar percebendo que a base, né, da justiça de Deus é Cristo. Né? Tudo aquilo que o Senhor fez, né, toda a situação que Cristo passou foi para quê? Para nos dar a vida, né? Não é só pela morte redentora, mas também pela vida que Ele está nos transformando hoje. Ó Senhor Jesus, essa vida que habita no nosso interior. Né? Então o que nos garante, né, que a gente possa ter essa esperança de reinar com Ele é essa vida de Deus que está nos transformando de dentro para fora. Né? Ó Senhor Jesus, como tocou, né? A gente era oliveira brava, né? A gente era um tição tirado do fogo, mas o Senhor falou e nos enxertou na boa oliveira. Não somos nós que santificamos a raiz, não somos nós que sustentamos a raiz, mas é a raiz que nos sustenta. Então não é, Senhor, eu que tenho que fazer isso e tal, e eu vou sustentar a obra de Deus. Não, é você vivendo por meio da vida de Deus, por meio daquilo que Deus está te falando, por meio daquilo que Deus está te orientando, você crê, né? Exercita a sua fé, confia no Senhor, e aí a raiz vai te sustentar. Né? Ó Senhor Jesus. Né? Então é uma transformação metabólica. O Senhor Ele quer nos livrar, né, das nossas células ruins, do nosso viver pecaminoso, das coisas que a gente é acostumado, né, Senhor Jesus. Né? Então a gente tem essa coisa da oliveira brava ainda dentro de nós, né? Nossa natureza corrupta que se inclina para o mal, né, que acha que pode ir de frente contra Deus, né, assim como Nimrod, né, que você deixa comigo, né, não precisa temer a Deus não, fica aqui perto de mim, né? Ó Senhor Jesus. Né? E não é por aí, né? Nós precisamos confiar no Senhor, né? Ouvir o Senhor, tocar no Senhor, ser direcionado por Ele, para isso que Ele nos deu a vida. Né? Não é só um item para você pendurar, né, e sair andando e exibindo, mas é a própria vida, a própria natureza de Deus. Né? Então essa vida de Deus vai entrando, né, e vai saindo da natureza ruim. Né? Uma coisa que é incompatível com a outra. Né? Então, quanto mais a gente estiver na presença de Deus, mais a gente deixar essa vida de Deus, né, nos movimentar, né, transbordar de nós, mais vai expulsar essas coisas ruins, né, essa natureza satânica que está dentro de nós. Meu irmão, ele deu até o exemplo aqui, né, aconteceu com a esposa dele, né, Senhor Jesus, né, que estava perdendo a memória recente, né, ela não conseguia lembrar as coisas e falou que ela começou a se sentir mal e tal. Achou que era só um mal-estar, né, pressão, alguma coisa assim. Né, Senhor Jesus falou que ela se emocionou muito, né, com a mensagem lá com o irmão deu, foi algo forte e tal. Isso de repente pode ter causado ali, né, talvez um pequeno AVC ali, né, e deu um probleminha ali. Né, Senhor Jesus. E ela começou a perguntar para a filha, né, como é que eu vim para cá? Eu não lembro. Né, e aí falava as coisas, daqui a pouco ela perguntava de novo a mesma coisa. Aí levaram ela para o hospital, né, e aí na situação ela faz exame e tal, aí o irmão orou, né, Senhor, como que eu vou fazer as coisas? Né, como que eu vou servir o Senhor se a minha esposa não está lembrando nada? Ela faz um negócio daqui a 1 minuto ela não sabe mais o que fez. Como é que eu vou ficar assim? Como é que eu vou deixar ela sozinha em casa para fazer a tua obra? Né? Então, Senhor, se o Senhor não resolver essa situação, né, como é que eu vou me dedicar ao Senhor? Eu vou ficar servindo o Senhor lá com a cabeça em casa? Né, Senhor Jesus. Então ele foi lá, foi sincero diante de Deus, ele mostrou para Deus, Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Mas para cumprir a tua vontade, né, o Senhor tem que resolver esse problema, essa situação. Né? Ó Senhor Jesus, e foi muito sincero ali diante do Senhor, e como tocou, né? Como foi algo em favor da vontade de Deus, né? Então o Senhor foi lá e moveu, né, todas as coisas ali e curou a esposa dele, né? Graças ao Senhor, ela só teve só esse pequeno episódio e não teve nunca mais, né, Senhor Jesus. E ele tocou, né, que ele se lembrou dessa questão de Moisés, né? Ó Senhor Jesus, Moisés estava, né, o Deus ele ficou chateado ali com a situação do povo ali, né, por não ter obedecido a Deus. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor foi e falou para ele, olha, eu vou mandar um anjo, vou mandar alguma coisa para vocês, mas eu não vou com vocês não. Aí Moisés falou, olha Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir desse lugar, né, Senhor Jesus. Né? E aí Deus foi vendo ali no coração de Moisés, foi intercedendo pelo povo, toda a situação, e aí Deus ainda falou com ele, né, então tá bom, além da minha presença contigo, eu também te darei descanso, né? Ó Senhor Jesus.
né, mostrando para nós como que a gente precisa da presença de Deus, né, do Espírito de Deus. Nós, na nossa própria capacidade, a gente não é capaz de carregar um fardo desse, como o irmão colocou aqui. Como que ele humanamente ia conseguir, né, fazer a vontade de Deus e ter essa situação, né, em casa, a situação do dia a dia dele. É muito peso, é muita coisa. Né? Ó, Senhor Jesus, já pesa ali, né, a obra de Deus, né, as coisas da igreja, né? Nosso Senhor Jesus. Né? E a gente também da mesma forma, né? O Senhor ele não nos criou para a gente ter tanto peso, né? Ficar imaginando coisa, vai fazer isso, vai acontecer aquilo e tal. Né? Mas a gente precisa realmente, né, a gente precisa viver no Espírito para a gente ter a orientação de Deus e também ter o descanso de Deus. Né? É a obra do Senhor que nós estamos fazendo, não a nossa. Então a gente precisa confiar no Senhor, né? Tocar no Senhor, levar as coisas pela vida dele, do jeito dele, no padrão dele, e não no nosso. Não é o que eu concordo, o que eu discordo, mas é viver baseado na palavra, né? Confiar, aprender a confiar no Senhor. Né? Nada a gente passa em vão. Né? Tudo é para nosso aperfeiçoamento, né? Para nossa santificação, para nossa transformação. Assim como eu compartilho essa questão, né? Tudo isso, assim, por um lado, né, a gente fica chateado, né, pela atitude das pessoas, né, diante da palavra de Deus, mas por outro lado, né, serviu para confirmar, né, como que é importante, né, consultar o Senhor, como é importante viver no Espírito, né, como é importante a gente se aprofundar na palavra, buscar mais intimidade com o Senhor. Né, Senhor Jesus, graças a Deus a gente tem acesso ao Senhor, né, o véu já foi rasgado do alto a baixo, né, o Senhor já nos deu um novo e vivo caminho, né, pela sua carne, né, ele morreu por nós ali e nos deu a vida de Deus. Essa vida está dentro de nós, isso é o principal. A gente precisa tocar nisso, né, a gente precisa ter isso como realidade. Né, e quanto mais a gente viver na presença de Deus, a gente vai cumprir aquilo que Deus quer. Né, porque a intenção de Deus é colocar mais dessas células santas dele em nós, suas características em nós. Ele quer expulsar, né, tirar tudo aquilo que é de ruim de nós, né, tirar nossas células velhas, nosso velho homem, e colocar a sua santidade, a sua justiça, a sua glória, né, dentro de nós, né, desse novo homem, né, que vive guiado pelo Espírito, né, Senhor Jesus. Então Ele está nos santificando, nos glorificando, né, trabalhando em nós a sua natureza, a sua pessoa, nos mostrando quem Ele é, né, Senhor Jesus, nos tratando como amigos, Ele não está nos escondendo nada. Né, basta a gente ter um coração diante do Senhor. Tem coisas que, obviamente, você vai perguntar ao Senhor, mas Ele vai ver que você não está com o coração para ouvir a resposta, então Ele vai aguardar um pouquinho, né? Aguardar que você vá mais diante dele, né? Que você permita o trabalhar dele, e aí sim, né? Aí sim ele vai poder te responder, né? Ou então tem coisas que ele vai respondendo aos pouquinhos, né? Então conforme você vai avançando, né? Ele vai te permitindo você conhecer um pouco mais. Por isso é importante tocar na palavra novamente, não dizer, já conheço aqui com uma história, já tive revelação. Não, o Senhor ele pode te mostrar cada versículo, cada linha, cada vírgula, né? De maneira mais correta, mais concisa, né? Pode te dar uma nova visão, né? O que vai te mudar. Né? Então Deus ele pode nos transformar grandiosamente a cada dia. A gente não deve ficar satisfeito com aquilo que você já obteve, aquilo que você já conheceu de Deus, mas Deus cada dia nos surpreende mais, né? Nos mostra, poxa, aspectos, características dele, né? Maravilhosas, e nos dá essa esperança. Poxa, um dia eu vou ser como Deus, né? Em vida e natureza, eu vou ter essa vida perfeita. Né? Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus viveu e agora Ele está dando para nós, né? Um dia eu vou chegar lá. Ó Senhor Jesus, né? Jesus é o Senhor. Vamos manter essa esperança bem viva, né? Vivendo no Espírito, valorizando aquilo que o Senhor quer dispensar para nós. Né? Ó Senhor Jesus, deixa tudo de lado, né? Toda a nossa opinião, né? Nossos conceitos, né? E vamos ser simples. Senhor, eu estou aqui para te servir, para te ouvir. Fala comigo, me transforma. Né? Ó Senhor Jesus, só tem benefício aí, não tem coisa ruim nenhuma. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.